gente, tudo bem? Eu sei que nessa época de agora muitos de vocês já estão de férias e eu sei também que pelo menos aqui no Rio muita gente vai entrar de férias só em agosto por conta das Olimpíadas, então eu resolvi fazer um vídeo indicando alguns livros para vocês lerem nesse período de férias escolares. Quando eu pensei no livro que eu gostaria de ler nas minhas férias escolares, eu imaginei aqueles livros assim que você se envolve, aqueles livros gostosos de ler, sabe? Então todos os livros que eu trouxe pra indicar aqui pra vocês hoje são livros que, quando eu olhei, me trouxeram alguma sensação assim, sabe? Bem agradável e que eu imaginei que vocês poderiam gostar de ler também. Por coincidência ou não, todos os livros que eu separei foram livros que eu li assim bem rápido, que foram leituras bem fáceis, então as indicações de hoje, no final das contas, são livros fáceis, livros rápidos e livros que despertam boas sensações para vocês lerem durante as férias de vocês. A minha primeira indicação é Garota Online, da Zoella, e se eu não me engano, eu li esse livro no ano passado, mas ele é um livro assim que, embora seja bem clichê, aqueles assuntos bem fáceis e bem sim, que você lê sem preocupação nenhuma, ele foi um livro que me prendeu bastante e que eu gostei muito de acompanhar. Esse livro vai contar a história da Penny, que é uma adolescente comum, que tem um blog super secreto que ela não conta pra ninguém sobre ele, e lá ela usa o nome de Garota Online pra escrever sobre o seu dia a dia, sobre os seus ataques de pânico, sobre os seus sentimentos, sobre tudo. Esse blog dela é um lugar onde ela se sente segura pra falar sobre qualquer coisa, porque ela sabe que ninguém ali conhece ela sabe que ela tá totalmente protegida pelo anonimato. Mas, num belo dia, aconteceu uma situação assim bem constrangedora, um acidente bem constrangedor, em que a Penny levou um tombo na frente de todo mundo, a calcinha dela apareceu e a escola inteira viu, só que pra ficar pior ainda, essa cena estava sendo gravada e esse vídeo foi parar na internet. É claro que ela ficou super mal com essa situação, então pra sair um pouco disso tudo, os pais dela estavam viajando pra Nova York e ela foi com eles, então foram todos pra Nova York, onde ela conheceu um garoto super misterioso também chamado Noah. Com isso a história vai se desenvolvendo, passando por várias situações, vários altos e baixos, como a gente já espera. Como eu disse, é uma história bem cheia de clichês, mas é uma história que te envolve totalmente porque é muito encantadora. Não é tão frequente eu gostar do personagem principal de um livro, ou de uma série, de um filme, tanto faz, mas nesse caso eu me identifiquei muito com a Penny porque vários aspectos dela assim são parecidos comigo, não só, claro, o fato dela ter um blog, etc, mas muitas outras coisas da personalidade dela, dos gostos dela, então acho que isso também contribuiu pra eu gostar bastante desse livro. A minha próxima indicação é Dois Garotos Se Beijando, do David Levitan, e eu sinto muito se você já está cansado de me ouvir falando sobre esse livro, mas eu vou continuar falando porque ele é maravilhoso e ele merece ser espalhado pelo planeta. Vocês podem ver que ele é um livro super fininho, mas o que tem aqui dentro no conteúdo bate muito livro grossão. O nome sugere que o livro vai falar sobre dois garotos se beijando de alguma forma, mas na verdade esses dois garotos se beijando é só um dos casais que vão aparecer durante todo o livro. O livro narra situações diferentes de casais de garotos. Embora esses casais tenham uma característica em comum, as situações que são apresentadas são bem únicas, então cada história vai mostrando alguns aspectos diferentes e é justamente isso que dá toda a profundidade emocional do livro, porque você vai vendo assim a mesma temática se desenvolver por várias vertentes e isso é uma coisa que realmente acontece muito na vida real e a gente às vezes não para pra pensar muito em tudo isso, então você se colocar nessas situações, pra mim, assim, foi uma experiência muito boa e muito profunda e eu sou muito apaixonada por esse livro e eu recomendo que todo mundo leia. Pra mim, essa seria uma ótima opção pra ler nas férias, porque além dele ser rápido e fácil de ler, ele é um daqueles livros que fica assim com você pra sempre, pelo menos no meu caso, né? Espero que aconteça o mesmo com vocês. A nossa terceira indicação é A Sereia, da Kiera Cass. Como o título já sugere, ele vai contar a história de sereias, mas ele conta tudo de uma forma um pouco diferente daquelas que são apresentadas, por exemplo, nos desenhos da Disney. Não tem nada a ver com a Pequena Sereia, essas coisas assim. Na verdade, nesse livro, a história das sereias é até meio triste, assim, pesado até, porque, por exemplo, a personagem principal é a Colin, e ela foi salva há muitos anos atrás de um naufrágio. Ela foi salva pela própria água, que nesse livro é retratada assim como um ser, sabe? Como uma... não sei exatamente definir como ela é tratada, mas a água tem personalidade, a água tem desejos, a água tem fome, e é justamente por conta dessa fome que ela acaba
fazendo vários naufrágios em alto mar. A Colin estava em um desses naufrágios e a água deu opção: ou você morre ou você vira uma sereia e vai ter que me servir por 100 anos. É claro que a Colin escolheu a segunda opção, então ela tá vivendo como sereia há muito tempo e ela tem algumas irmãs que são as outras sereias e elas nunca passam de um número específico, então não tem muitas sereias e elas vivem realmente como se fossem irmãs. Um aspecto diferente desses vários contos que a gente conhece é que elas não vivem no mar. Essas sereias podem viver na sociedade, elas vivem inclusive no meio de todo mundo, vivem na cidade normal, elas têm uma casa, elas vivem no meio de todo mundo, só que tem um porém: elas não podem deixar que nenhum humano ouça sua voz. A voz das sereias é mortal para os humanos, então elas vivem como mudas. Elas frequentam os mesmos lugares que os humanos, elas vão a festas, a cursos e etc. Mas todo mundo acha que elas não podem falar. Elas só falam entre si dentro de casa, onde elas têm a certeza de que ninguém vai ouvir. A parte triste e angustiante desse livro é que sempre que a água tá com muita fome, ela chama essas sereias e as sereias têm que cantar para fazer o naufrágio acontecer, para fazer as pessoas se afogarem e a água poder se alimentar. Mas, além dessa questão, a Colin acaba conhecendo um garoto que ela gosta muito, que ele é diferente das outras pessoas que ela já conheceu, e é um garoto assim que ela sente que ela tem um sentimento diferente. Por razões óbvias, é meio que proibido que as sereias se relacionem. Não se relacionem, assim, que ela tenha os sentimentos, que elas namorem, que elas tenham alguma coisa assim mais prolongada com algum humano, né? Porque isso pode dar alguns probleminhas. Então, quando a Colin conhece esse garoto, as coisas ficam muito bagunçadas, porque começa a juntar todos esses pensamentos de caraca, eu não quero matar ninguém, mas eu tenho que matar, caraca, eu não posso me envolver com a pessoa que eu gosto, mas... Então começa a ficar tudo muito confuso e ela começa a se questionar sobre muitas coisas e ela não sabe muito bem como agir nessa situação. É um livro pra chorar muito, eu pelo menos assim, nossa, eu fiquei arrasada quando acabou esse livro. Eu li, se eu não me engano, eu li esse livro esse ano ainda, já até falei sobre ele com vocês aqui, mas ele é um livro assim muito... que você quer entrar naquela história ali e viver aquilo tudo, porque é muito... Ai, não sei nem explicar, gente. Sinceramente, vocês têm que ler esse livro, porque ele é maravilhoso. A minha quarta indicação é o Mais Um, A Matemática do Amor. Eu já falei sobre esse livro pra vocês bem recentemente, se eu não me engano, foi até no último vídeo de leituras do mês. O legal desse livro é que ele se passa justamente nesse período de férias, então... Estamos ambientadas no período de férias escolares e esse livro conta a história do Lucas e do Bernardo, que são dois amigos que são amigos desde todo o sempre. Eles são muito unidos, além de serem amigos, eles são vizinhos, e além de ser amigos e vizinhos, os pais deles também são amigos e vizinhos, claro. Então, tipo, eles são sempre muito unidos, só que... de uma hora pra outra, essa situação começa a ser ameaçada porque os pais do Bernardo decidem se mudar de país, não é nem de cidade. Então essa notícia de que eles vão se mudar de país acaba afetando muito a amizade deles dois, porque eles não sabem o que fazer, eles não sabem como eles vão manter essa amizade e eles têm um sentimento pelo outro, assim, muito forte, e durante toda essa confusão, assim, de caraca, eu vou perder meu melhor amigo, caraca, o que eu vou fazer sem ele? No meio disso tudo, eles acabam percebendo algo a mais entre eles e as coisas começam a ficar mais complicadas ainda. Esse é mais um livro bem rapidinho de ler e é mais um daqueles que você fica ali torcendo pra que tudo dê certo, fica torcendo pelos personagens e você, tipo, se envolve bastante também na história. E a minha quinta e última indicação é Fangirl, da Rainbow Rowell. Nossa, que coisa estranha, né? Que ficou isso. Fangirl é o meu livro favorito dessa autora. Eu sei que muita gente, assim, gosta muito de outros livros que ela escreveu e tudo mais, mas esse... assim, bate Eleanor Park, que é um bem famoso, que todo mundo gosta. E esse aqui é muito amorzinho também. É um livro daqueles que eu vou gostar pra sempre. Nessa história, a gente tem um casal de irmãs gêmeas. É a Cat e a Red. A Cat é a principal, é a que vai ficar mais no centro da questão. E ela, embora seja gêmea da Red, ela tem o comportamento, a personalidade bem diferente, porque ela é bem mais tímida, bem mais reservada, bem mais dependente da irmã. Elas sempre foram muito juntas, afinal, elas são gêmeas e é natural que elas ficassem bem juntas, só que elas vão pra faculdade agora e as coisas começam a mudar um pouco. Uma das questões mais presentes no livro é que elas são bem fãs de uma série chamada Simon Snow. Isso, na verdade, é uma coisa que eu não gosto muito nesse livro, porque claramente
é Harry Potter, só que se chamando Simon Snow e com umas viagens muito loucas envolvidas ali. Mas enfim, vamos pular essa parte. Elas são fãs de Simon Snow e elas escreviam fanfics e histórias sobre isso, só que aí depois a Rowling acabou se afastando, mas a Cat continuou bem firme nessa história e ela escreve várias fanfics de sucesso. O pessoal cobra bastante que ela continue escrevendo fanfics sobre essa história de Simon Snow. Então ela se envolve muito com essa questão e ela se envolve muito com a relação dela com a irmã, e isso acaba dificultando o convívio dela com todas as outras pessoas. No meio dessa história a gente vai acompanhar bastante do desenvolvimento da Cat e a gente vai ver também outras questões paralelas a isso, como por exemplo a questão da família delas, a convivência delas como irmãs e com o pai delas também. E também, além disso tudo, tem que ter o romance que a gente gosta de ter um romancezinho pra dar uma sofrência a mais no livro também, né? E é engraçado que, mais uma vez, eu me identifico bastante com a personagem principal, que é a Cat, né? E muitas características, assim, dela são bem parecidas comigo, muito da forma dela de pensar são bem parecidas também. Então é claro que isso ajuda, né? Quando você se identifica com um personagem, você acaba se aprofundando mais na história, você acaba se interessando mais por tudo aquilo. Mas eu acredito que mesmo se você não se identificar com nenhum personagem, porque não é obrigatório que as pessoas se identifiquem ao ler algum livro, mas eu acredito que mesmo assim vocês vão gostar bastante dessa história, porque ela também é rápida, fácil e ela também é, assim, bem fluida, sabe? Então, gente, essas foram as minhas 5 indicações de livros pra vocês lerem durante as férias. Eu espero que vocês gostem e eu espero que vocês realmente tentem ler pelo menos algum desses livros, porque todos eles são livros, assim, que eu gosto demais e, cara, eu acredito que vocês possam gostar também. Eu sei que esse vídeo ficou bem longo, mas eu só queria dar mais um recadinho pra vocês. Pra quem tava se perguntando, sim, nós vamos ter Potterick de novo esse ano. Então, semana que vem já vai ser a semana do Potterick e eu preciso me programar pra isso. Por isso, nos próximos dias eu vou gravar, eu vou editar, eu vou fazer as coisas que eu tenho que fazer pra Potterick. Então, essa semana a gente só vai ter esse vídeo mesmo, não vamos ter vídeo de sexta. Mas semana que vem vai ter vídeo até vocês enjoarem. Todos eles relacionados a Harry Potter, que eu sei que vocês também adoram. Então, livros indicados, recados dados, eu espero que vocês tenham gostado das indicações, eu espero que vocês tenham gostado da novidade da Potterick. E se vocês gostaram bastante desse vídeo, clica no gostei, se inscreve aqui no canal, indica pros seus amigos e etc. E agora sim, por hoje é só isso tudo. Um beijo enorme e tchau!